Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Com imensa alegria que nós sequenciamos as nossas meditações bíblicas que estamos fazendo em 2 Timóteo capítulo 4. Estamos concluindo o capítulo 4. Na meditação de hoje, vamos observar o versículo 15 ao versículo 18. 2 Timóteo capítulo 4. Vamos então à sua narrativa. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, nós já estamos familiarizados com o contexto desta narrativa. O apóstolo Paulo está em Roma e está preso por causa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Paulo preso, ele mantém um contato com a igreja, escrevendo epístolas e cartas e dando à igreja orientações bíblicas e doutrinárias, para desta forma ajudar a igreja na expansão do evangelho na região de Anatote, ali na Ásia Menor. Paulo também tem um grande desejo, que é usufruir da presença de um filho na fé a quem tanto estima, que é Timóteo. Paulo escreve chamando Timóteo para vir ter com ele, como nós já vimos em outras meditações. Timóteo, traz a minha capa, principalmente os pergaminhos. Nós já estudamos e falamos sobre isso. Nessas últimas instruções do apóstolo Paulo, ele sabe que Timóteo tem uma jornada até Troade. Provavelmente, quando ele chegar em Troade, ele vai encontrar alguns algozes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas legalistas que prejudicavam o bom evangelismo naquela região. Pessoas descompromissadas com o Evangelho de Deus que vão se opor às Escrituras. Queridos, é comum, é natural que encontremos pessoas com pensamentos díspares à palavra, com conceitos gnósticos de pensamentos, conceitos próprios que se opõem às Escrituras. Paulo vai falar de um homem que nós já vimos em outras meditações, que chama-se Alexandre. Alexandre é um agnóstico. Ele se opõe às Escrituras. Ele persegue, ele fez isto com o apóstolo Paulo, quando Paulo diz no versículo 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre deliberou uma perseguição contra o apóstolo Paulo, procurando descaracterizar a sua pregação, a ponto de Alexandre apelar para as autoridades civis, dizendo que Paulo pregava uma doutrina que fementava o ódio, que fazia com que as pessoas se rebelassem contra a autoridade do imperador, a autoridade do rei, se rebelassem contra as autoridades, falando que a adoração, a veneração, a única e exclusivamente a um Jesus. E desta maneira, ele conseguia cauterizar a mente de muitas pessoas, a ponto de que, em muitos lugares, Paulo foi preso, perseguido. Então, este Alexandre aqui se opôs à verdade do Evangelho. Paulo sabe que o jovem pastor Timóteo, como um desbravador e pioneiro também da evangelização, vai passar por esse lugar. Provavelmente, eles vão se opor a Timóteo, vão perseguir Timóteo também.
Meus amados, é natural que na vida nós tenhamos alguns momentos turvos, bifurcações, intempéries. Muitas vezes na vida surgem oposições. É natural. Precisamos ter ciência desses fatos e nos preparar, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter que lidar com esse tipo de situação, que nem o caso aqui de Alexandre, esse latoeiro que se opôs à verdade. E Paulo deixa bem enfático quando ele diz, então, resistiu fortemente. Ou seja, este homem dizia que Paulo era contra a lei, Paulo pregava contra a questão da alimentação dietética dos judeus, Paulo pregava que não era mais necessário circuncidar, Paulo pregava que era contra as festas judaicas. E desta maneira, este homem trouxe, como o próprio apóstolo Paulo diz, muito enfado, porque ele se opôs às palavras. E quando Paulo fala aqui de palavras, é a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Meus amados e queridos irmãos, uma das ferramentas malignas é a desqualificação. O objetivo de Alexandre, o latoeiro, era acusar Paulo de falcatruas, de erros, para de alguma maneira desqualificar o apóstolo Paulo para a pregação do Evangelho. Então, Paulo fala isto para Timóteo. Timóteo, guarda dele. Te protege, a palavra grega aqui é proteger-se, se blindar. Guarda, Timóteo, te precaver-se, cuidado, evita. É isto que Paulo está dizendo para Timóteo e é o que eu digo para todos nós, para mim, para quem está nos ouvindo agora. Guarda-te do mal, seja precavido, proteja-se do mal. No versículo 16, Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Agora, Paulo está falando de um outro evento. Paulo está se referindo do seu julgamento em Roma. No primeiro julgamento, Paulo diz que nem a própria igreja de Roma, os irmãos daquela igreja estavam ali para testemunhar a seu favor. Paulo estava sendo acusado de ser um algozes das autoridades. Paulo estava sendo acusado pelos judeus e alguns outros romanos de ser uma pessoa intempestiva daquela região. E Paulo diz que no primeiro julgamento que ele foi ter ali, não havia ninguém. É interessante quando ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Nem aquelas pessoas que as igrejas tinham enviado para ir com Paulo, nem a própria igreja em Roma havia. Os irmãos não queriam nem se meter nessa situação. Tinham medo das autoridades romanas. Logo então, eram passivos de morte quem se opõe ao imperador, ao rei. Então, Paulo diz que até mesmo os irmãos da igreja em Roma se omitiram a testemunhar em seu favor. Então ele vai dizer que me abandonaram. Agora é interessante o espírito do apóstolo Paulo, né? Porque ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Paulo diz, apesar dos irmãos terem se omitido de testemunhar ao meu favor, dizer às autoridades que de fato sou mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que as acusações que estão sendo feitas são indevidas, Paulo, mesmo sabendo que os irmãos não se colocaram à disposição para isto, olha o que Paulo diz, que eles não sejam condenados por isto. Timóteo, eu não tenho nada contra eles e também não quero que eles sejam punidos por ele não ter feito isto. Querido, isto é um coração onde o Espírito Santo de Deus o conduz. Um coração que não guarda mágoa, malícias, ódios. É isso que Paulo está fazendo aqui. Quando ele vai dizer para Timóteo que isso não lhe seja posto em conta. Eu não quero que a igreja esteja falando mal desses irmãos ou que futuramente venha um castigo de Deus sobre a vida deles. Eu não quero que venha em conta.
Sabe, amados, que o Senhor nosso Salvador nos dê um coração segundo o seu coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo tire de nós o coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração que ama, que perdoa, que ajuda, que de fato nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo tinha toda a razão, de repente, de se queixar, mas não. Ele disse: Timóteo, eles me abandonaram. No meu primeiro julgamento, nem a igreja estava lá. Mas eu não tenho nenhum problema com eles quanto a isso. Queridos, olha o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Interessante o versículo 17, quando Paulo vem da narrativa dizendo que todos tinham lhe abandonado. Os homens tinham abandonado. A igreja não foi lá testemunhar ao seu favor, mas ele usa aqui uma sintaxe de exultação. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, de dunamis. Que maravilha! Queridos, quando eu leio uma passagem como esta, eu lembro quando Jesus disse para os discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu amado, para você que me assiste agora neste devocional, eu não sei como está a sua vida, talvez você se sinta improdutivo, como muitas vezes eu me sinto improdutivo, inútil. Mas saiba que apesar dos pesares, Deus está contigo. Jesus está com você. Ele não te abandona. Mesmo que todos virem a costa, mesmo que os homens te abandonem, Jesus não abandonará você. Ainda que a mãe se esqueça do filho que ela amamenta, todavia o Senhor jamais se esquecerá dos filhos dele. Olha o testemunho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é por força humana. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é por influências humanas. O Evangelho e o cumprimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pelo poder do Espírito Santo, e a obra que o Senhor começa em nossas vidas não podem ser ofuscada pela ação maligna. O Senhor começa uma obra e ele conclui, porque nada pode impedir o agir de Jesus, o agir de Deus na nossa vida. Por isso Paulo diz: todos me abandonaram, mas Jesus estava lá comigo, me dando força para cumprir o ministério. Ou seja, nos momentos íngremes da vida, nos momentos mais turvos da vida, o apóstolo Paulo glorifica o nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Os momentos mais turvos da vida são oportunidades que o Senhor nos dá para testemunharmos do seu poder. E ele diz isso para Timóteo, porque ele sabe que em algum momento da trajetória ministerial, da trajetória pastoral de Timóteo, ele em algum momento vai se sentir sozinho, improdutivo, inútil, desamparado, porque isso é natural. Independente, como eu já falei em outros vídeos, de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, mas em algum momento você vai se sentir tão distante da produtividade. É natural, mas Jesus estará lá com você. Para nós concluirmos, veja o versículo 18 e como Paulo termina nessa apoteose espiritual. Ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos.
Duas questões importantíssimas. Primeiro, Paulo está falando aqui da operosidade do Espírito Santo na sua vida. O Senhor conservará o apóstolo Paulo sempre produtivo, com fé, com poder, com determinação, em qualquer circunstância, seja no tribunal em Roma, seja pela perseguição de Alexandre o Latoeiro, seja qual for a dificuldade, o Senhor, ele diz isso no 18, o livrará. Livrar aqui, palavra que Paulo usa aqui para livrar é sustentar, é segurar. Imagine comigo aquele rapaz lá naquele barco em meio mar, aquele náufrago lá, seu barquinho pequeno, como diz a música, né? Tão grande é o mar, Jesus segura minhas mãos. É assim que faz. As tempestades são grandes, as chuvas torrenciais, parece que nós vamos a pique e Jesus segura a nossa vida. Lembra quando os discípulos estavam no barco e as ondas grandes, os discípulos apavorados, Jesus dormia e naquele momento eles vão com Jesus e acordam o mestre. E a Bíblia diz que o mestre chegou na proa do barco e deu a ordem e tudo se acalmou. Querido, por mais grande que seja a tua tempestade, Jesus dará uma palavra e tudo será apaziguado. Então, Paulo termina dizendo aqui para Timóteo, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E olha só, e me levará salvo para o reino celestial. Ou seja, a salvação ela não depende do homem. A salvação depende do Senhor Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo. Te levará salvo para a eternidade. A vitória é certa. O caminho é certo. Um dia, todos nós estaremos lá com o nosso Salvador. Ser firme, forte, continue. O Senhor é contigo. E Paulo termina dizendo, aqui no versículo 18, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Que a reflexão de hoje traga calmaria, edificação para a tua alma, em nome de Jesus.